Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos falar como expulsar demônios, irei contar também algumas experiências que tive nesse termo. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se você quiser ter acesso a material exclusivo de batalhas espirituais, seja membro desse canal. Então, quero contar aqui algumas experiências, mas primeiramente eu quero aqui estar lendo o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que vai dizer: Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e que todo o poder do inimigo não fará dano nenhum. Jesus deu a autoridade para a gente pisar sobre serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo não irá fazer dano algum. Por que Deus deu autoridade para a gente pisar em serpentes e escorpiões? Por que Jesus cita serpentes e escorpiões? Porque são um dos animais, né, de uns bichos mais serpentinos, bicho mais perigoso, que eles provocam um dano muito grande. Essa representação de serpentes e escorpiões são demônios do mundo espiritual. Existem espíritos serpentinos, espíritos que parecem com esses bichos escorpião, porque são demônios perigosos, demônios retalhadores. Pessoas que expulsam ou mexem com esses demônios, eles vão ter uma retaliação de todo jeito, mas Jesus, ele diz através de sua palavra, se a pessoa tiver na vigilância, no poder e no jejum, não fará dano nenhum. Esse veneno aí mortífero dos demônios não irá te fazer dano. Então, primeiramente aqui, a gente sabe, né, que a autoridade consiste no nome de Jesus Cristo. Então, o demônio, ele irá sair se Jesus Cristo realmente está na sua vida. Porque assim, o nome de Jesus Cristo é a toda autoridade, mas você precisa tê-lo em sua vida. Precisa ter Jesus na sua vida, precisa crer. Porque Jesus disse: aqueles que crer no meu nome expulsarão demônios. Então, quando a pessoa se crê, ela consegue expulsar demônio, porque ela está tendo fé, ela está colocando em prática a palavra, então nela habita a autoridade. Lembrando que em algumas situações, como eu disse, o nome de Jesus tem toda a autoridade. O demônio vai sair, não é por causa do seu nome, mas é por causa do nome de Jesus Cristo. Então, se a pessoa tem vida com Deus, na hora o diabo irá reconhecer. Existiam 2 judeus que estavam fazendo exorcismo lá no livro de Atos, em que eles mandaram os demônios sair no nome de Paulo e Jesus. Então, o diabo disse: Paulo, eu conheço Jesus também, mas vocês quem são? Porque eles não criam em Jesus, não colocavam em prática a palavra, e certamente o diabo a envergonhou e bateu nesse judeu. Então, eu quero te dizer que tenha a vida firme com Deus para você mexer com essas serpentes e escorpiões. Por que essas serpentes e escorpiões? Porque são demônios perigosos. Perigosos. Se você não tiver uma vida com Deus, eles irão te dar uma rasteira. Então, meus irmãos, eu quero aqui estar pronunciando algumas experiências, né, que vocês vão tomar isso como lição e que é preciso ter um conhecimento do mundo espiritual para ficar saindo aí procurando o demônio, para ficar expulsando. Que a pessoa possa aprender, através desse vídeo, que as coisas espirituais não são brincadeira. Então, Deus, ele me treinou primeiramente em expulsar demônios que apareciam materializados, muitas vezes em visões, em batalhas espirituais, e até mesmo em arrebatamentos espirituais. Por que Deus, você começa a ver, presenciar demônios, né? Então, assim, porque você precisa entender que característica esse demônio tem, em que atuação ele está atuando, como ele atua, como é seu nome, como é a forma dele. Você precisa saber antes de você entrar nesse meio. Você precisa ser treinado por Deus. Deus vai permitir que no mundo espiritual você receba
alguns ataques espirituais, que demônios lancem as coisas em você, Deus vai permitir para você aprender a se defender, aprender a lutar contra os demônios, aprender a expulsar os demônios. Eu me lembro uma vez, antes de eu ter essa experiência, que uma vez eu estava orando. E a oração é uma forma de você se preparar para expulsar demônios. Jejum é uma arma poderosa para isso. E eu me lembro que dentre esse jejum apareceu um demônio. Esse demônio, ele parecia uma formalidade daquele desenho Dragon Ball. Existe algum desses desenhos que são tão estranhos, como Ben 10, que ele se transforma em várias criaturas que têm poderes. Uns conseguem pular muito alto, outros conseguem dar salto mortal, uns têm poderes de destruir. Então, e esse demônio, ele ficava dando salto mortal. Ele parecia um demônio japonês, parecia um Dragon Ball, né? Ele tinha um olho escuro preto. E ele tinha uma capacidade de enfrentar as batalhas espirituais que a força estava nos braços e na perna. Mediante essa batalha espiritual, quando eu levantava minha mão para repreender, esse demônio, ele caía no chão, mas ele levantava de novo. Eu repreendi uma vez, ele caiu no chão, levantou pela segunda vez. Repreendi pela segunda vez, ele caiu no chão. E ele levantou de novo. E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo que esse demônio está resistente desse jeito? Aí o Espírito Santo começou a me dar estratégia. Olha a estratégia dele. A estratégia do demônio estava em ficar pulando. Estava nas pernas dele. Então, no momento que ele era repreendido, no momento que ele se colocava de pé, eu ficava percebendo. No momento que ele pulava, ele já pulava com as pernas dobradas e colocava-se de pé rapidinho. Então, a fraqueza dele estava nas pernas. Aí, quando eu levantei a mão e repreendi, ele caiu no chão e eu vi as pernas dele cortadas e os braços. Então, ele não conseguia mais dar o salto mortal deitado e se colocar de pé rapidamente. Então, aquele demônio foi vencido pelo sangue de Jesus. Então, você tem que ter estratégias para você vencer um demônio. Você tem que conhecer o ponto fraco de um demônio. Você tem que saber que resistência ele tem, de que hierarquia ele é. Você precisa ver, você precisa entender para que você possa expulsar um demônio. E Deus me deu várias experiências dessa forma. E a arma mais poderosa que tem para uma pessoa que mexe com libertação é o dom da visão, o dom do discernimento. Porque você vai estar vendo, você vai estar sentindo, você vai estar percebendo se há uma ação maligna ou se não há uma ação maligna. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita. Eu sempre gostei de fazer visitas em lares e estavam as irmãs junto comigo. Essas irmãs eram da Deus e Amor. Eu me lembro que a gente foi fazer uma visita numa casa e lá tinha 7 crianças. E a avó deles reclamava que eles eram muito inquietos, eles não paravam quietos, aquelas crianças. Aí eu me lembro que no momento que a gente foi fazer oração ali dentro de casa, uma oração normal, não era uma oração de libertação, Deus me mostrou em visão. Eu tive uma visão com uma criança. E eu percebi que no começo que eu entrei naquela casa, aquele demônio que estava nessa criança, aquele menino ficava me encarando demais. Esse menino tinha por volta ali de uns 7 anos de idade. Ele ficou me olhando de lado com um zoião assim, ficava me olhando demais. Ele ficava me encarando. Lembrando para vocês que eu fiquei inquieta. Todas as vezes que pessoas ficam me olhando aqui, eu já sei que é demônio. Então, todas as vezes que alguém te encarar no ônibus, te encarar em algum lugar, é porque é demônio. Demônio que está te observando e já está com medo que vai acontecer. Então, eu fiquei assim, percebendo que ficou me olhando. No momento que a gente foi orar, a hora que eu fechei meus olhos, eu tive uma visão. Nessa visão, eu vi um Exu Mirim dos olhos vermelhos que vinha na minha direção, assim, para me atacar e vinha desse menino. Então, eu vi o espírito demoníaco, eu vi um demônio que ele ficava em forma dessa criança. Então, foi isso que o Espírito Santo me mostrou, né, através do dom de visão, para que eu entendesse que o demônio que estava atuando era nesse menino que ficava me encarando.
Então, no momento de oração, eu falei para as irmãs, esse menino aqui tá com demônio, por isso que no momento em que eu entrei nessa casa, ele ficou me encarando. A hora que a gente colocou a mão naquele menino de 7 anos de idade, ele caiu possesso no chão. Então, assim, meus irmãos, a gente precisa ter discernimento, entendimento. Você precisa ter a percepção no mundo espiritual. Você deve estar atento, deve ter o discernimento. Por isso que é importante você ter o dom do discernimento, o dom da visão. Porque o discernimento você vai saber se é a ação do inimigo ali, se é o Espírito Santo em alguém ou se é o demônio em alguém. Você vai perceber. Quando você olhar para a pessoa, você vai ver. Então, o dom da visão também, você vai conseguir enxergar coisas além que os seus olhos naturais podem perceber. E eu me lembro também que uma vez, né, eu fui em uma casa, a gente está fazendo uma visita. Assim, gente, tem muitas pessoas que ficam querendo orar em casas, querendo fazer visita em evangelismo despreparado. Despreparado. E não é dessa forma. Eu me lembro que tinha umas irmãs da Assembleia de Deus que me convidou para fazer visita, fazer evangelismo, porque todas as tardes eu evangelizava às 3 horas da tarde. Então, essas irmãs, elas gostaram dessa ideia, porque assim, eu estava numa cidade lá, né, que Deus tinha me enviado para me fazer uma missão lá. Eu fiquei, eu acho que mais ou menos 5, 4 meses na cidade. E eu, todas as vezes, eu saía do meu emprego, né, fazia evangelismo, ia para a campanha de oração, não importava. Então era 3 horas da tarde, todos os dias eu estava fazendo evangelismo, com aqueles papelzinhos mesmo, às vezes alguém pediu oração, eu orava. E eu me lembro, nesse dia eu passei na casa dessas irmãs, né, para eu fazer essa evangelização, a gente ia fazer visita também. E eu me lembro, né, quando eu cheguei na casa, eu já dei desânimo de eu evangelizar com essas irmãs. Por quê? Televisão ligada na sala no programa da Eliana, né? Aí a irmã veste uma saia que mostra a calcinha, uma saia apertada. Falei, gente do céu, como que uma pessoa quer fazer visita, evangelização com as vestes desse jeito, com as práticas desse jeito? Eu queria ter chegado nessa casa e essa irmã poderia estar em jejum, lendo a Bíblia, orando, alguma coisa parecida, mas eu cheguei, ela está assistindo televisão, programa da Eliane, e coloca uma saia dessa para evangelizar, né? Aí tinha uma pessoa, uma mulher ímpia, viu, meus irmãos? Essa mulher não era crente. E assim, no meu trabalho, eu trabalhava de empregada doméstica. E eu me lembro que a dona da casa, essa mulher, ela conhecia muita gente, ela conhecia a cidade inteira, aquelas pessoas que conhecem a cidade inteira. E ela falava muito de uma mulher que ficava se prostituindo ali na cidade com muitos homens. Então a gente entrou numa casa de uma mulher lá, a gente foi fazer visita, certo? Então, a hora que a gente começou a orar, aquelas irmãs começaram a orar ali, Deus abençoa, dá livramento, aquela oração sem estratégia. Meus irmãos, quando a gente entra nesse lugar, a gente tem que orar com poder. E eu comecei a orar ali, né? E eu comecei, do nada, eu senti um formigamento na minha perna esquerda. Esse formigamento, esse arrepio, veio do chão de uma vez assim. Eu falei, gente do céu, meu Deus do céu. E o que é isso, meus irmãos? Esse ataque de arrepio e formigamento nas pernas, quando se vem das pernas, é a presença da entidade pombagira no local. Então, todo ataque que você tiver nas suas pernas, no sonho, ou você tiver algum arrepio na perna, alguma dessas coisas, é a pombagira. Então, a gente foi na casa dessa pessoa. Quem era essa pessoa? Fui descobrir depois. Era essa pessoa que era falada na cidade que andava em prostituição com vários homens. Entendeu? Uma pessoa ímpia. Então, a casa dela lá tinha a presença da pombagira. Então, aquelas irmãs não estavam preparadas. Porque, meus irmãos, muitas vezes é complicado a gente sair assim para fazer a obra, evangelizar com pessoas assim que não têm com profundidade nas coisas espiritual. Por quê? Se aquela pessoa caísse manifestada ali no chão, entendeu? Com pessoas com brechas. Então é complicado, né? Uma pessoa ali do mundo que anda na prostituição, eu vou lá e oro para Deus abençoar a casa dela, não é certo, não é correto.
A gente precisa ter um entendimento das coisas. Não é porque a gente é cristão, a gente é missionário, que a gente deve ficar passando a mão nas certas coisas. A gente deve orar sim, devemos levar a palavra sim, mas há coisas que se devem ser repreendidas. Então, muitas pessoas não têm essa profundidade. Então, tem o conhecimento no mundo espiritual. Porque se você expulsa um demônio e você não chama o chefe primeiro, por exemplo, se eu tô ali com uma pessoa, eu não sei se ela tem uma legião, porque não tem, a pessoa não tem visão, eu não sei qual é a rainha da cabeça dela ou o rei da cabeça dela. Então, eu preciso chamar o chefe da legião, né, que está mandando aquele demônio ali, aquele agente, aquele empregado, para poder expulsar todos. Porque se eu expulsar o agente empregado do demônio rei, né, da hierarquia ali, né, de demônios que estão sendo mandados, enviados por um demônio maior, de uma hierarquia maior, vai ficar o chefe ali trabalhando, ele vai trazer mais demônios para esta pessoa. Então, deve-se ter entendimento e profundidade quando você vai se expulsar um demônio. Você precisa amarrar os demônios. Então, tem tudo isso. Então, a principal coisa em se expulsar um demônio, se necessário você ter um conhecimento espiritual de como agir, você deve ser primeiro treinado de como expulsar um demônio, ou treinado por Deus, ou com experiências, porque é claro, meus irmãos, que Deus, quando se tem um chamado de libertação, Deus ele treina as pessoas desde criança, porque é uma coisa muito profunda, você precisa saber como reagir mediante essas situações. Então, eu me lembro também que existem possessões que não é totalmente aquela possessão também. Tem pessoas que estão possuídas, mas não estão mostrando fisicamente. Por exemplo, eu tive uma experiência. Nesse dia, eu lembro que eu terminava o meu jejum às 4 da tarde. E eu me lembro que deu 4 da tarde, eu terminei meu jejum e eu saí de casa. Eu não sei aonde que eu fui, não sei se eu fui, né, na casa ali de alguma irmã. Eu não me lembro o que eu fui fazer. Sei que eu saí. E na rua da minha casa tinha um campo ali cheio de moleques, né, crianças ali. Assim, não eram totalmente assim, criança, mas adolescente jogando bola ali. Sempre tinha um campo que ficava, né, pessoas jogando bola ali. Aí eu me lembro que eu tava passando ali em frente e começou um menino ficar falando coisa pornográfica do nada, falando uns palavrão. Aí de repente aquele menino correu na minha direção e tentou me parar no meio da estrada e começou a me ameaçar, assim como se ele tivesse possuído, né? E tentando assim me bater, gritando comigo no meio da rua sem razão nenhuma. E eu não conhecia aquele menino. Então já era ação do inimigo que eu estava ali possuindo aquele menino ali no meio da rua para me atacar, porque ele sabia que tinha acabado de sair do jejum. Então, o segredo, meus irmãos, é jejuar para ter conhecimento, porque Deus ele vai te treinar para essas coisas. Porque, e como são coisas espirituais, é só você passando por essas coisas para você entender como os demônios agem, como se luta, como se expulsa um demônio, né? É claro que no nome de Jesus os demônios vão sair, mas você precisa saber que demônios estão ali, se é legião, se tem o chefe, que demônios essa pessoa possui, se é pombagira. Então, todos esses detalhes, se você chegar num lugar, como eu disse, né, se sua perna arrepiar, se ver aquele arrepio do chão que entrar na sua perna esquerda, é a pombagira que está reinando naquele lugar. Eu já tive experiências assim. E no dia, para vocês terem noção, que no dia que eu tive isso daí, eu me lembro uma vez também que eu estava no meu trabalho, eu me lembro que veio um arrepio muito forte na minha perna esquerda. Aí eu me lembro, meus irmãos, que eu estava passando uma batalha espiritual muito grande. Porque quando eu fico sentindo essas coisas, é porque tem um demônio, chefe, um demônio grande que está tentando lutar ali com você. Porque você tem a capacidade de lutar contra esse demônio, ele vem contra a sua vida. E eu me lembro que eu tive uma visão bem no trabalho. Quando eu olhei assim para o lado direito, para a parede, eu tive uma visão da pombagira rainha que saía de um abismo e levantava.
Era uma mulher, meus irmãos, que ela tinha um cabelo negro muito grande, né? Mas ela parecia uma pessoa humana, mas não era, era uma pessoa diabólica porque de repente desapareceu. Então, Deus me mostrou que aquele ataque ali é da pombagira rainha. Então, quando essa entidade está presente, esses ataques aí são muitos similares. Então, é isso daí que eu quero deixar para vocês, tá? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor.